Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje para mais um vídeo da playlist sobre mercado imobiliário na Europa. E hoje, de volta, com a presença do Francis, né? Hoje tá a Ju e o Francis aqui mais uma vez para a gente continuar conversando sobre o próximo empreendimento, sobre a próxima casa, que também vai ter a participação do Francis e da Fernanda, então são nossos sócios nesse negócio também. E a gente, no último episódio, terminou explicando para vocês que a gente tinha escolhido um novo imóvel para comprar, mas que o contrato ainda não estava assinado. Agora sim, já posso antecipar a vocês que temos o contrato assinado e a casa é nossa, mas agora a gente vai contar como que a gente chegou até aqui e o que aconteceu logo após a assinatura do contrato e todos esses detalhes que eu sei que vocês gostam de saber. Então, o Francis está de volta, estava no Brasil, né, Francis? Sim. Aliás, tu não estavas aqui no dia que a gente assinou o contrato, e isso nos deu um bocado de dor de cabeça. Correto. A insegurança tomou um pouquinho de conta. Como que foi no Brasil? Tá feliz de estar de volta? Ótimo. Tô de volta aqui, feliz de estar com vocês, entre amigos aqui. Tava esperando o café da Juliana, mas parece que hoje não vai ter. Hoje não vai rolar. Mas feliz com o resultado da casa de Carcaxem? Porque tu não estava aqui quando a gente comentou. Muito feliz. O resultado foi excelente, mais do que a gente esperava, na realidade, por um projeto que tava, né, que teve vários problemas e saiu melhor que esperado. Várias incertezas ao longo do caminho, mas no final das contas ele não foi concluído como a gente pensou no começo, mas o resultado veio, né? Isso que importa. Se a gente repetisse esse modelo, para mim estava excelente. Já. Eu acho que existe uma chance razoável de a gente não só repetir o resultado da casa anterior, mas quem sabe até melhorar. Porque a gente comprou muito bem. Eu acho que vale a pena a gente começar esse episódio contando, antes da assinatura do contrato de fato, como foi a ida ao cartório e quais foram as inseguranças antes de assinar efetivamente o contrato, né, Ju? Uhum. Então, acho uma coisa importante de comentar é que essa casa era de um fundo de investimento, então não era de uma pessoa física vendendo para outra pessoa. E para poder comprar desse fundo, a gente teve que passar por uma série de etapas, pelo processo de Know Your Customer, pelo blanqueamento de capitais, que eles chamam. O Francis e a Fernanda não estavam aqui, então a gente teve que passar por esse processo só nós dois. Sim. E aí agora fazer todo um arranjo para que a casa seja dos quatro. Mas voltando para lá, voltando para o dia da assinatura do contrato, vamos contar como é que foi a experiência. Vamos, isso. Não vou esquecer essa parte. Não, falando nisso, do meu lado aqui, né? Quando a gente entendeu o quão burocrático era o processo, eu fiquei preocupado e eu falei pra Juju, eu só quero assinar esse contrato se a gente tiver certeza que essa casa não tem nenhuma carga. Né? O que é uma carga, Francis? São possíveis dívidas que ficam no imóvel, né? Se alguém não pagou o IB, né? Que é a parte de... Como é que chama? O IPTU. O IPTU, isso. Então, se não pagou isso, ou se não pagou alguma coisa da comunidade de proprietários, e, enfim, alguma dívida que tem do imóvel que pode levar isso para frente, né? E vai aumentando a dívida. Então, isso pode ser um problema, mas nesse caso, por sorte, não tinha nada, né? Então, mas quando a gente chegou lá, quem é que estava lá no cartório? Tava o cartorário, tava a corretora, e tava o representante do fundo. Exato. E aí o cartorário, ele fez um monte de elogios ao fundo, porque falou que o fundo reportou várias dívidas que tinham sido pagas, que os fundos normalmente não disponibilizam tanta informação. Mas eu fiz algumas perguntas e eu percebi que não existia certeza a respeito de dívidas anteriores ao momento em que o fundo passou a ser o dono do imóvel. Sim. E aí a gente eu passei por um momento de insegurança, o Francis e a Fernanda não estavam com a gente, eu falei, não vou assinar esse negócio. Na verdade, o que aconteceu, o que acontece é que o cartorário, ele tem um acesso a um sistema que ele consegue conferir se o imóvel tem dívidas. Por algum motivo técnico que eu não me lembro qual era, o cartorário não conseguia acessar o sistema. Eu acho que a prefeitura do Pueblo não tinha... Tava fora do ar. Não, eu acho que talvez não tinha conexão com o cartório, sei lá, alguma coisa assim. Era um pueblo pequeno, provavelmente. Exato, não tinha... porque é uma cidade pequena, um pueblo pequeno. E aí, ele falou a frase que acendeu o farol do João. E ele falou, olha,
o fundo aparentemente está fazendo tudo de maneira muito correta, mas eu não tenho como assegurar para vocês que não existe nenhuma outra dívida. Aí o João já falou, eu não vou assinar. É porque assim, só pra contextualizar também, por incrível que pareça, eu sou o mais medroso. Mais conservador. O mais conservador, né? Porque eu invisto em cripto, então todo mundo me vê como arrojado. Mas na verdade eu sou o mais preocupado de nós quatro, talvez. Tem uma outra palavra aí que a gente não pode falar. Tem uma outra palavra um pouco mais... Mas que... Então, quando dá qualquer gato na tuba, assim, qualquer problema na linha, o pessoal já sabe que eu vou dar um passo pra trás. Essa palavra começa com a pá e termina com vorado. E aí o cartorário falou assim, não, pensem aí, se vocês não quiserem assinar, vocês não assinam. E ele saiu da sala. Tu não tava nessa hora? É verdade. Mas ele saiu da sala. Não, eu não tava. E aí... Porque ele deu esse tempo pra gente pensar. Ele viu que a gente ficou inseguro e deu esse tempo pra gente pensar. Aí ficou eu, a Ju, o representante do fundo e a Lourdes, representante da imobiliária, a corretora. E aí eu falei, eu preciso saber de tudo. Eu não vou assinar algo que eu não sei se não tem uma dívida lá pra trás que vai passar a ser uma dívida minha. Uhum. Aí a gente ligou pro Francis. 5 horas da manhã no Brasil. Era 5 horas da manhã do Brasil. Tava com o telefone. Mas a Fernanda tava acordada já, porque eu acho que tava trabalhando já. A Fernanda já tava trabalhando, porque ela tava trabalhando no horário local. A Ju, mas eles estão dormindo. Eu falei, paciência. Vamos ligar pra ele e vamos ver o que eles dizem. Porque vocês têm muito mais experiência que a gente, vocês já fizeram mais negócio do que a gente. A gente ligou. E aí, assim, também não puderam nos dar uma resposta, né? O que acabou me fazendo assinar foi o representante do fundo, que ele falou o seguinte, ele falou, olha, 5 anos pra trás, caduca. Uhum. E aqui a gente tem certeza de que 3 anos pra trás tá tudo certo, porque o fundo quitou toda e qualquer dívida. E esses documentos estavam ali. E esses documentos estavam ali. O que pode ter é dívida de 2 anos. E aí ele fez um cálculo lá de quanto é que custava os pagamentos, os tributos e tal. Ele falou, se houver uma dívida, é uma dívida de no máximo, sei lá, eu não lembro a conta que ele chegou, mas tipo 500 euros. Não, era 200 euros. Essa questão do cartório, estrategicamente, eu já tinha indicado esse cartório para vocês, que a gente já assinou, né? Você falou que a gente fez outros, não todos, mas acho que um deles não foi lá e o resto foi lá. E a gente já conhecia esse notário e a gente sabia que ele é bastante criterioso, né? Como todos devem ser. Mas a gente gostou do estilo dele e ele filtrava bem isso. Então, assim, a gente já tinha uma certa segurança nesse sentido, primeiro. Sim. E assim, a gente viu o que era a casa. A visão que vocês me passaram naquele momento é que o fundo estava falando para vocês que estava para... verdade. Está para tirar. Que é a expressão deles aqui. Que é pra demolir a casa. Isso significa demolir a casa. Tava para demolir a casa. Que não dá para aproveitar. Que não dá para aproveitar. O que acontece? É a visão do fundo que tá lá em Madrid. É que vocês tinham ido na casa, né? A gente tinha ido na casa. E vocês chegaram à conclusão que não estava para tirar. Não tá. Tá caído o teto. Foi aí que morou a oportunidade, né? Exatamente. Porque eles estavam achando que a casa tinha que ser demolida e a leitura de vocês dois era que não precisava ser. Sim. E era isso, assim, eu sempre falei para vocês que isso é ótimo quando você tem um fundo que tá... Primeiro, quando você compra de fundo, você tem mais chance de negociar, normalmente. Se a casa já estava anunciada há mais tempo, mais chance ainda. E se esse fundo tá lá longe e não sabe muito o que está acontecendo e alguém passou para eles a informação de que estava... para tirar, ótimo, você tem mais argumento ainda para negociar. Então, isso foi um ponto a nosso favor e por isso que a gente chegou a fazer a compra no valor que a gente acha que tá bom. Uhum. E aí, depois, claro, tem o filtro do cartório. Então, assim, pra gente estava relativamente confortável e por esse preço a gente não encontraria outra coisa tão cedo, eu acho. É que a gente já fica preocupado, né? O cara fala, não, pode ser que exista uma dívida, a gente já pensa 15 mil euros, 20 mil euros, vai acabar com a rentabilidade, mas não. É porque cada centavo conta, e tá certo, tem que contar mesmo, mas eles, hipoteticamente, estavam falando de uma dívida que se houvesse seria de 200 euros, 180 euros, 350, 500, que não acabaria com a rentabilidade do projeto, mas a gente já sobe com aquele medo e... Não, e o cara do cartório, ele falou assim, ele foi muito franco assim, ele falou assim, eu fiz uma venda de uma garagem em Valência que custou mais do que isso. Ele falou, tava 38, porque, só recapitulando, o preço era 38, a gente fez uma proposta de 28, a gente contou isso no episódio passado. 28.400. E fechamos em 29, certo? Então, foi isso.
Quando o cara viu, ele falou assim, o cartorário falou, tá muito barato. Eu fiz uma venda de uma garagem em Valência Que custou mais do que isso. Aí eu pensei assim, bom, a gente tá comprando ciente de que eles estão supondo que a casa tem que ser demolida. Mesmo que seja uma casa que tenha que ser demolida, 28 mil o preço de um terreno terreno urbano, né, solar, que é o que pode ser reconstruído. De esquina. Não tá caro demais. Então, ainda que tenha uma dívida de, sei lá, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 euros, ainda não tá caro demais. Se a gente for buscar hoje, isso foi há o quê? Há 3 meses atrás? Janeiro. A gente tá agora no dia dessa gravação. Hoje é abril. 13 de abril. Tu não encontra mais naquela região por esse preço. Inclusive a casa lá do Paulo Santo também, o apartamento, também não encontra mais. Tá? Mas enfim, vocês nos ligaram. Aí nós ligamos. E aí foi tipo, assino ou não assino? Assino ou não assino, Pelo amor de Deus, assina esse negócio, se você não... Se vocês não assinarem, eu vou pegar um avião agora. Eu pego um avião agora e vou pra aí. E aí a gente resolveu assinar. Eu queria só fazer um parênteses. O João falou assim, eu não vou assinar nada se eu não tiver certeza. 2 minutos depois ele tava com a caneta na mão. Mas é isso, né? Às vezes tu tem que tomar risco. Tem que correr um risco. Eu tenho os meus critérios. Todo investimento é risco, né? Eu tenho os meus critérios. Eu falei pra Ju antes de a gente sair de casa. Se eu tiver alguma dúvida, eu não vou assinar nada, né? Chegando lá eu assinei, cheio de dúvida. Porque assim, só voltando um pouquinho aí, a gente... a proposta foi aceita um dia antes da gente viajar. Aí eu até tentei ligar pro cartório rapidamente para ver se alguém fazia uma procuração. Verdade. Mas aí, como funciona tudo aqui, com cita e tal, com né, horário um horário marcado, não dava tempo. Então, a gente não teve como fazer, e aí acabou que vocês... bom, a gente resolve isso depois, né? Exato. Então, isso não é um problema, mas assina. Exato. Aí a gente assinou, aí beleza, saímos então do cartório com a chave da casa. Aí eu falei pra Ju, vamos lá na casa agora. Por quê? A minha preocupação era que a casa estivesse ocupada. Porque a última vez que a gente tinha visto a casa, fazia um mês, né? Aí eu falei pra ela, vai que essa casa tá ocupada. Talvez. Ocupada significa que alguém invadiu a casa e tá lá usando e a gente não vai ter nem a posse da casa. Vai que essa casa tá ocupada. Então a gente pegou o carro imediatamente e foi pra Lhosa pra ir lá ver se a casa tava livre, se tava desimpedida, pra se tivesse algum BO ali no caminho, que a gente não sei, voltasse no cartório, tentasse invalidar. Não sei nem se é possível fazer isso, mas pra gente tentar... Fomos lá e tava tudo em ordem, né? Tudo em ordem. E a Juliana ligou também pro ayuntamento. Verdade. Na saída do cartório, tu conseguiu falar... peraí. A gente tentou falar com a prefeitura antes de assinar. Enquanto estávamos na mesa do cartório. Enquanto estávamos na mesa com o representante do fundo, com a corretora, e eles não atendiam, né? Ou atenderam e falaram que a pessoa não tava. A pessoa tinha saído e já voltava. Exato. Aquele jeitinho espanhol, né? E aí a gente teve que ligar, e aí foi isso, a gente confiou, assinou, e na saída, no carro, eu já liguei de novo. E aí a pessoa atendeu. E aí atenderam, e aí eu passei a referência cadastral, né? Que é a inscrição imobiliária. E aí a pessoa confirmou: não tem nenhum débito. Graças a Deus, seguimos aliviados. E aí fomos pra casa. E fomos lá pra casa, em Lhosa. E eu não achei, não era uma preocupação que eu tinha, ela vai estar ocupada, porque ela não tem telhado, ela não tem luz e não tem água. Tem lugares melhores para serem ocupados. Estava ocupada. Por um gato. Tem tem uma família de gatos que vive lá. Mas então essa não era uma preocupação. Mas a gente chegou lá para constatar que tudo seguia como estava quando a gente foi olhar o imóvel pela primeira vez há um mês atrás. E tava tudo certo. Tudo certo. E acho que foi a primeira vez que tu foi na casa, eu né? Eu não lembro se foi a primeira vez. Eu já tinha passado da frente, mas entrado eu acho que eu não tinha entrado. E aí, então, beleza. Então aí a gente foi lá, tomou posse da casa de fato, viu que tava tudo em ordem, né? Então, mais tranquilos. Acho que o Franz e a Fernanda chegavam uma semana depois, né? Foi bem próximo de a gente assinar. E aí, qual foi o próximo passo? O que a gente fez depois? Tá certo, foi uma diferença de uma semana, porque a gente tentou negociar com o fundo de todo jeito. Pra segurar um pouco, né? Só uma semana de diferença, a gente vai ter que ter gastos para refazer a escritura. Explica isso, Franz. Então a gente comprou a casa, é nossa, vocês não. Mas a gente tinha acordado que era uma compra conjunta, vocês só não puderam participar da compra porque vocês estavam viajando. Qual que é a implicação disso pra ti? É assim, agora a gente teria duas opções. Tá. Ou fazer um contrato interno nosso de que tudo vai ser dividido em 2, e aí só que tudo teria que ser no nome de vocês, todas as notas e tudo. Ou a gente já, como
como a gente já tem pensado, eu e a Fernanda, em abrir uma empresa para tratar desse tipo de negócio, a gente pensou, pô, se a gente vai fazer isso no futuro, por que não fazer agora? Então a gente já teve uma reunião com o nosso gestor para ver, olha... O gestor é o contador. O contador, isso. E a gente contou a história para ele, o que você acha que faz mais sentido, né, nesse cenário. E aí ele, não, acho que vale a pena já vocês abrirem a empresa e aí compra. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente está no processo ainda de criação da empresa e aí a gente vai comprar de vocês a metade da casa. A empresa vai comprar a metade da casa de vocês. Então, agora vocês vão ser sócios da empresa e não mais meu e da Fernanda. Então os sócios da casa vão ser... O sócio da casa vai ser a empresa do Francis e da Fernanda e não mais o Francis e a Fernanda nas pessoas físicas. Diretamente, isso. Então, essa é a consequência de a gente ter comprado sem a presença deles aqui. Se você estivesse aqui, provavelmente a compra ia ser nas pessoas físicas, não ia? Porque não ia dar tempo sim. Não, a gente faria abrir empresa. Com certeza com pessoa física. E aí, claro, agora tem mais implicações de gastos, né? Porque tem todos os gastos que a gente vai ter extra por ter que refazer essa escritura, né? Sim. A gente vai ter que voltar para a notaria, a gente vai ter que voltar para o registro, a gente vai ter que pagar o ITP da metade de novo. Então, assim, tem alguns gastos que vai ser duplicado. Mas, ok, paciência, a gente tem que assumir isso porque a gente estava no Brasil e não estava aqui naquele momento da assinatura. Mas vamos embora, eu acho que ainda assim tá valendo, né? A gente tá disposto a isso. E pra gente, tendo a empresa, também a gente depois já visualiza que tem coisas que a gente pode abater depois do imposto de renda, tendo a empresa. Então, né? Enfim, dá elas por elas aí na situação. Vai ter um pouco de gasto agora, mas que vocês vão conseguir reaver depois, claro. abatendo no... Da reforma, porque quando você tem empresa, você pode... aquele valor que você gasta na reforma, você abate. Então, ele não conta para você, você não paga o incremento de capital. Por exemplo, se você comprou a casa por 10 e aí teve uma reforma de 20 e vendeu por 50, então, se você somar os 10 mais 20, no nosso 30. caso, dá 30. Então, essa diferença vai ser só de 20. E se você não é empresa, você vai ter que somar a diferença de 10 para 50, né? Ah, tá. Então, ou seja, no caso da empresa, digamos que comprou por 10, gastou 20 para reformar, total 30, vendeu por 50, vai pagar o imposto sobre 20. Se pessoa física comprou 10, gastou 20, ou seja, total 30, vendeu por 50, vai pagar imposto sobre 40. Isso. E, então, não considera... Tem jeito, tem caminhos aí. Tá. Por exemplo, você pode fazer um primeiro imóvel e tal, você até pode fazer dessa forma, mas se você continuar fazendo isso seguido, a fazenda vai enxergar isso como uma atividade. E no momento que isso vira uma atividade, eles vão te cobrar, porque você não tá declarando como você deveria estar declarando isso como teria que ser uma empresa, né, para ter atividade. Então, mas ok, né? Então a gente, como já estava nesse caminho da criação da empresa, a gente só adiantou isso. Tá. E aí, Ju? Depois? E aí, uma coisa que a gente identificou também, a primeira vez que a gente visitou a casa, a gente ligou para a prefeitura para pedir indicação de arquiteto antes de comprar a casa. Já era nosso processo de diligência ali do projeto. A gente ligou para a prefeitura para pedir indicação de arquiteto, perguntar o caminho para conseguir as licenças de obra, o tempo que levava para conseguir essa licença de obra. Tudo isso aprendizado da casa anterior. Da casa anterior. Então, a gente se antecipou. E a gente viu que essa prefeitura, claro, é um pueblo de menos de 4 mil habitantes. Carcaxinha era 20 mil. Mais de 20 mil. É um pueblo pequeno, então eles estão muito abertos. E eu acho que eles ficam felizes, na verdade, quando... É mesmo? Quando... Tu sentiu isso? Eu senti. Eles querem que as pessoas estejam lá, valorizem o pueblo, melhorem o pueblo. Essa é uma casa que está fechada, sem ninguém vivendo há 15 anos. Então... E do lado de boas casas. Então, assim, acho que é interesse muito perto da prefeitura, inclusive. Acho que é interesse do pueblo, da prefeitura, Que melhore, né? Que melhore, óbvio. Então, assim, eles nos deram todas as informações por telefone. Foi muito fácil. Inclusive, nos indicaram arquitetos. Tá. Nos indicaram 3 arquitetos da região. A gente entrou em contato com todos. Tá. E acabamos decidindo por um que estava mais próximo e que já tinha obras ali na região. Eu acho que foi o que eu marquei. Acho que eu estava no Brasil ainda quando eu marquei agendei com ele.
E aí a gente já chegou, a primeira coisa que a gente fez foi fazer a visita com o arquiteto. Depois da compra. Foi naquela que eu fui junto? Não, foi no dia da chuva. Dia da chuva. Que aí a gente visitou a casa, né? E aí a gente quase se arrependeu. E aí foi nessa hora que a gente quase se arrependeu de ter comprado a casa. Não. Tá, então conta essa história, porque esse foi o próximo passo. Então vocês marcaram com esse cara e foram lá num dia que tava chovendo. E aí? A gente tentou marcar com outros 2 também, mas assim, me manda a tua ideia aqui, eu te dou uma referência de valor do projeto e se fizer sentido, daí eu vou lá na casa. Tá. E esse já falou, não, eu vou lá e a gente conversa lá, eu vejo e passo um orçamento mais ajustado pra vocês. Tá. Por essa facilidade também, a postura dele... Fez um esforço, assim, né? Exato. E aí a gente marcou, tá. Foi até lá e nesse dia estava chovendo muito. A gente não... Como não é de costume aqui em Valência. Exato. Tava chovendo bem. Exato, não era uma chuvinha. Chuva do Brasil, assim. E aí? Exato. E aí a gente abriu a casa e uma cachoeira descia. Porque a casa... A gente sabe que ia molhar, porque tá bom. Não né? tem metade do telhado. Metade do telhado caiu. Então se chover vai molhar. Mas assim, tem a planta baixa, né? O térreo, piso 1 e piso 2. Metade do piso 2 tá fechado, mas escorria água da parede lá no térreo. E não era assim... um pouco. Era muita. Tu vai botar a imagem aqui, o pessoal vai ver. Vou tentar botar aqui, ó. Bota aqui. Se botar aqui, daí já vai confundir. Conta aí, França, o nosso susto. Aí a gente olhou com o arquiteto já foi olhando, porque a gente chamou ele principalmente para as questões estruturais. Tinha essa Na verdade, foi excelente a gente ter ido nesse dia com ele. Pra confirmar se a casa não estava para tirar mesmo, né? Exato. Foi aí que a gente descobriu, que a gente confirmou que não estava para... Que não precisava ser demolida. E aí ele foi muito pontual, assim, isso aqui tem que arrumar. Tinha umas partes onde estava na parte de baixo, ou então onde chove, lá no telhado que está aberto, direto ali está estragado. Mas na parte de baixo, onde acumulava água, também tem umas partes que tem que arrumar. Então ele já foi, isso aqui tem que arrumar, e o telhado todo, obviamente, tem que trocar. Então a gente já foi tentando entender dele quais eram os problemas que ele enxergava em termos de estrutura da casa, que a gente pode ter passado batido, né? Por não ter conhecimento, né? E aí ele foi, inclusive vocês comentaram que tinha uma rachadura. Aquilo lá me deixou bem preocupado. Porque era uma rachadura bem grande, tinha 2 dedos ali. Na subida da escada. Eu perguntei pra você se a rachadura era na transversal ou era horizontal. Era horizontal, só que entrava um dedo assim na rachadura. Sim, porque isso tem diferença, claro que tinha que avaliar cada caso, mas assim... aí o arquiteto, quando ele passou por ali, a gente mostrou aquilo, ele disse, isso é o que menos me preocupa. Tá. Aí ele se preocupou mais, na realidade, em pisar na parte de cima, que ele achou que estava muito danificado. Porque havia muita infiltração? Porque a viga de baixo tava podre já. Mas não eram todas, toda né? molhada, não, né? É porque, sei lá, tem 8... Não, tem acho que 11 vigas, né? 4 centrais... Estão podres. Vão ter que ser trocadas. E a gente já tinha subido e descido ali umas 3 vezes que a gente tinha ido na casa. Mas estava seco, né? Então, e aquele dia estava molhado, ele estava um pouco mais preocupado também. Ele ficou preocupado de pisar ali. Daí eu pensei, nossa... E a gente subiu. E a gente sobe, desce, sobe. Mas enfim. Mas foi isso. Ele deu uma boa visão pra gente do que de fato precisava ser feito. Ok. Porque assim, dá vontade de fazer a casa dos sonhos? Dá. Mas a gente tem que pensar, pra quem é essa casa? Qual é o... Pra quê? Vai, tá rindo o quê? Ai, piadinha interna. Vai. O público-alvo, eu te ajudo. O público-alvo, pra quê? Ai, desculpa. Pera. A gente tem que pensar, pra quem é essa casa? Qual é o público-alvo dessa casa? Meu Deus, tô até chorando. Me desconcentrei. Agora, nesse momento, a Juliana esquece do que ela ia falar. Não, mas eu já retomei o fio da meada. Não, é porque eu lembrei de uma pessoa me questionando justo isso. A gente não tem um público-alvo definido. A gente define quando o imóvel é definido. Porque o orçamento que a gente tem pra comprar o imóvel é limitado. Não, e a casa de Carcaxem, por exemplo, a gente achou que ia vender para um estrangeiro. E no final, quem buscou foram pessoas do pueblo, né?
Então tu acaba aprendendo também durante o processo exatamente quem é que vai se interessar por esse exato. negócio aqui. E esse negócio de estar aprendendo durante o processo, a gente está aprendendo sempre. Tudo que a gente está fazendo, a gente está aprendendo. Então, assim... E ganha dinheiro enquanto aprende. E ganha dinheiro. Então, nesse momento, né, que público-alvo? Ok, talvez a gente precisa investigar um pouquinho mais, né, o público-alvo, investigar muitas coisas, mas a gente está super feliz que cada processo, e a casa anterior é um exemplo disso, que com tudo que deu errado, todo o aprendizado que a gente teve aí, a gente ainda conseguiu ter uma boa rentabilidade. É importante, claro, você estar sempre... manter minimamente os cuidados para você não perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro aqui. São investimentos, a gente não quer jogar fora o dinheiro. Claro. Mas mesmo que se você empatar, se você fizer um pouquinho acima, já está valendo para aprender. Obviamente, nesse caso, a gente quer ter lucro muito maior, mas assim, é aprendizagem o tempo todo. A nossa estratégia é comprar bem, porque a gente não tem um orçamento super alto para dizer, não, a gente vai investir em imóveis público A. Não dá pra gente fazer isso ainda. Quem sabe um dia. Mas nesse momento... Isso aí é via Rentakia. Isso aí é via Rentakia. Imóveis Prime na Rentakia. Falem comigo. Link na descrição do vídeo. Então vai lá. Não, tu tavas falando do arquiteto, né? Nossa, já tinha até esquecido. Tu já passou. Do arquiteto, foi lá com ele. Ele falou que estruturalmente estava ok. Pois é. Por que eu tava comentando isso? Vou descobrir. Não, brincadeira, eu sei. Porque a gente gostaria de fazer uma casa maravilhosa? Gostaria. Mas dentro desse projeto, não faz sentido a gente gastar 50% do valor da casa, por exemplo, num projeto completo Prime, arquitetônico para casa. Prime, Então, o que a gente definiu? Não, vamos fazer com esse arquiteto o projeto estrutural. Porque esse é obrigatório. Qualquer imóvel que a gente vá fazer, a segurança vem em primeiro lugar. Pode ser que não fique o mais lindo e maravilhoso, mas vai ser um imóvel pronto para ser colocado de volta no mercado. Mas assim, a segurança não tem discussão. Então, essa foi a nossa definição. Fechamos com o arquiteto. É que a definição disso aconteceu um pouco depois, né? A gente ia cometer um erro que o Francis a tempo corrigiu. Porque depois que a gente conversou com o arquiteto, ele passou um orçamento para fazer o projeto estrutural e um orçamento para fazer depois o pós. Beleza. E aí a gente ia fechar isso aí com ele. A gente ficou tendencioso. Fizemos uma reunião ali, pegando as crianças na escola. Tava tudo certo, vamos fechar com ele e tal. E aí o Francis, no dia seguinte, falou, acho que a gente se equivocou. Não é por aí que a gente tem que ir, a gente vai gastar dinheiro à toa. O que a gente faz? A gente fecha com o cara o estrutural. E depois a gente não precisa de arquiteto, não foi isso que tu falou? Eu mesmo tinha concordado com a Juliana, ela tinha falado, olha, eu acho que talvez não é tanto assim, é melhor a gente já fazer o projeto completo e tal. E aí eu voltei para casa e comecei a pensar a gente tem que cuidar muito sempre para não fugir daquilo que a gente planejou. Sim. Né? E, inclusive, a gente já falou que a gente não ia comprar casa de novo. Mas assim, a gente apesar de serem duas, são casas de pueblo, mas as duas são bem diferentes. Uma casa de 100 anos e essa daqui é de 1984. Então, assim, é uma casa muito mais nova, com um outro tipo de estrutura. Então, mas aí a gente já estava começando a querer fugir um pouquinho do orçamento. E se a gente começar a fugir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, a gente vai parar gastando muito mais. Vai perder rentabilidade. Então, vamos fazer aquilo que for exatamente essencial. E isso foi, né, o que a pessoa que nos vendeu a outra casa tinha falado pra gente outro dia. Olha, vocês têm que focar em resolver os problemas à medida que eles surgem e só aquilo ali. Não queiram embelezar mais ou sair fazendo projeto arquitetônico de tudo, vocês vão gastar demais. E aí o projeto acaba sendo inviável, né? Então foi isso que eu tentei... Ou seja, a gente decidiu o seguinte, vamos tentar fechar com o arquiteto a parte estrutural, que é necessária. A parte posterior à estrutural, a gente não precisa necessariamente de um arquiteto. E aí até, assim, na nossa cabeça, eu vou tentar botar a imagem da casa aqui, para vocês verem, mas o primeiro andar, ele é cozinha, e uma sala com uma saleta. E aí a gente falou assim, essa saleta aqui a gente tira as paredes e deixa a sala e cozinha uma peça um pouco mais ampla. No segundo andar, onde estão os 3 quartos, a gente começou a viajar, diminui o tamanho desse quarto, aumenta o tamanho desse para ficar melhor dividido. E aí o Francis falou, não, peraí, a gente
Embaixo, beleza, a gente arranca as paredes e deixa uma sala ampla com cozinha. Em cima, a gente não mexe as paredes. Justamente porque mexer começa a comprometer a rentabilidade da obra. E para essas decisões, a gente não precisa de arquiteto. Exato. O reformista é suficiente para, o reformista, quebra essas duas paredes aqui pra gente deixar uma sala mais ampla. Aqui em cima a gente não vai mexer nas paredes, só vai mudar as portas. E lá em cima a gente vai arrumar o telhado, ou vai deixar o telhado pela metade, fazer uma terraça. A gente não precisa de um arquiteto para isso. Eu já ia contratar o arquiteto, eu e tu. Foi o Francis que falou, ó, não precisa. Deu uma freada, foi. E aí a gente voltou pros trilhos. É a sensação que eu tenho. Porque senão a gente ia começar a empurrar custo e lá no final isso ia prejudicar a nossa rentabilidade. É porque a gente, nessa linha de querer fazer tudo certinho sempre, a gente se engessa um pouco, né? E não é só isso, né? E querer fazer como seria pra gente morar, né? E na verdade é isso, nós não somos o público-alvo. Exato. A gente precisa admitir, né? Não, e essa, assim, fazer buracos na parede e colocar, né, preparar a fiação de luz, tudo isso, os reformistas têm capacidade para isso. Ele vai ter um eletricista junto com ele, que é o que vai fazer isso. Mas, assim, definir aonde vão os pontos, não precisa gastar com o arquiteto para ele definir isso. A gente pode definir junto com o reformista. Então, é um gasto que não é necessário, que dá para a gente economizar, porque a gente quer rentabilidade aqui, né? Exato. Aí a gente foi lá, aí fomos uma segunda vez, nessa eu fui junto. Nós três. Vou colocar algumas imagens aqui dessa ida. A gente foi lá e foi pro escritório do arquiteto para fechar agora sim a estratégia do Francis, né? Que era fazer só a parte estrutural. Isso. A gente foi no registro da propriedade, né? Para finalizar a parte burocrática lá, passar o imóvel pro nosso nome. Inclusive, estávamos em Faias, né? Estávamos em Faias, tinha lá a banda tocando. Nossa, E aí a gente foi até o escritório do arquiteto para fechar um negócio com ele. O projeto só estrutural, né? Aí a gente conversou um pouquinho com ele sobre as casas, sobre como é que estava o mercado ali e tal. Ele também deu um parecer pra gente. A gente ficou um pouco mais calmo também. Mais uma vez a gente reforçou isso de que a gente estava fazendo uma boa compra, né? Até onde a gente está enxergando aqui hoje. Não, já tinha feito, né? Já tinha feito, né? Nesse caso. Não, é bem vocês, né? Até ali nós. E aí ele falou que era uma casa importante no Pueblo, né? Por conta da esquina onde a casa estava localizada. Fica numa esquina e ambas as ruas passa, sei lá, a procissão do Pueblo, passa o desfile do não sei o quê. Então, assim, tá estrategicamente posicionada. Exato. Aí ele falou que era uma casa bem posicionada, então que provavelmente teria, se a gente fizesse um projeto legal, provavelmente não seria um problema revendê-la depois. Exato. Uma coisa só importante também, eu acho que a gente já falou isso no episódio passado, mas não custa reforçar agora, é um pueblo pequeno, mas está muito próximo de um pueblo importante, uma capital de comarca chamada Xátiva. Então, uma das nossas leituras também foi, se tu for comprar em Xátiva, o preço já é muito mais alto. Muito mais alto. E tá muito perto de Xátiva e um preço muito mais baixo. Então, a gente conversou com ele sobre isso. Ele falou que ele ia 3 vezes por dia a Xátiva, né? O que também nos fez perceber que a nossa leitura estava correta. Ou seja, as pessoas que moram ali vão fazer as coisas em Xátiva. É como se fosse um bairro. Eu entendo como um bairro, praticamente. Mas não é, né? É um pueblo, mas é como se fosse um bairro. Tem a sua prefeitura própria, mas está a 4 quilômetros, 3 quilômetros de Xátiva. Não, e tem um centro comercial entre as duas cidades. Exato. Então, assim, é muito próximo do centro comercial também. Eu acho que, tanto que ele falou que nem tem muitos mercadinhos ali. Tem um mercadinho pequeno, alguma coisa assim, no pueblo, mas todo mundo se desloca para ir até o centro comercial, que é onde tem as coisas, né, o mercado maior. Então, assim, a visão que a gente tem é que tem muito potencial ali, né? E depois que a gente saiu lá do arquiteto, dessa conversa com ele, a gente foi diretamente na casa para ver e discutir mais possibilidades e tal. E aí a gente, né, viu muita coisa que dá para fazer ali. Inclusive a gente descobriu uma janela que a gente vai ter que avaliar ainda como é que a gente vai resolver, que a vizinha tem uma janela que tem acesso dentro de casa, praticamente dentro de onde vai ficar a cozinha. A vizinha tem uma janela, a gente não tem ideia de que parte da casa dela é aquela, mas dá pra cozinha. Só que não mais dá... alto, né? Como é que chama? Um fosso. Tipo posto de luz, tem né? o posto de luz, essa janela, ela tá na altura do 2º piso. Só que ali, pra gente,
Diáfano, não, como é que fala isso É em tudo português? aberto, né? Tudo... E a gente Exato. vai aonde vai ficar a nossa cozinha ali, né? Onde a gente pretende colocar a cozinha. Sim. Mas isso a gente vai resolver. resolver. A gente já conversou com o arquiteto, ele também parece que a gente não pode simplesmente fechar a janela sem ela autorizar, porque já tem mais de 20 anos, né? Foi isso que ele falou. Mas a gente vai, né, conversar e ver com ela qual é a melhor opção, porque a gente pode deixar a luminosidade de alguma forma para ela também, sem problema. Mas, obviamente, ela não pode ter acesso dentro de casa, né? Claro. Então, luminosidade sim, mas não o acesso. E bom, Em que momento que a gente está agora, né? Agora a gente está esperando o arquiteto passar o projeto estrutural para poder começar os orçamentos com os reformistas, mas aí né? depois disso, dessa visita, a gente conversou com a vizinha também, né? Uma coisa legal verdade. de a gente comentar é que nessa ida que nós três fizemos, a gente encontrou a vizinha da casa ao lado e a gente já conversou, já descobriu um pouquinho sobre eles. Conhecemos a história da casa. Descobrimos um pouco sobre a história da casa, que era uma casa de uma pessoa que hipotecou, não conseguiu pagar A hipoteca. a hipoteca, E aí, vendeu... na época, alugou Ah, verdade. Alugou a casa para vários operários que construíram esse centro que comercial. estavam construindo esse centro comercial. Isso há 20 anos atrás. E aí parece que o dono cobrava, não sei, 100 euros por mês. euros De cada um. mês Por de pessoa. cada pessoa que morava lá. Mas eram assim, 20 pessoas. 20 pessoas morando lá dentro. E era um cortiço. Exato. Era cordinha de varal dividindo quartos, né? Exato. E aí ela disse que foi um momento bem ruim ali para eles, né? Pra vizinhança, porque eles ouviam, eram portugueses, eu acho, não é? Que ela falou? Eu acho que ela disse que era um pessoal de Portugal, não sei, mas assim, não foi legal. Depois disso, a casa Ficou fechada há muito tempo. Ficou fechada há muito tempo, foi para leilão, eu acho, né? O fundo comprou e É ficou... porque aparentemente essa pessoa que tinha comprado e colocou todos esses trabalhadores para viver lá, ele ia pagar a casa com o dinheiro que ele receberia desses trabalhadores. Só que eu não sei o que aconteceu lá, ele não conseguiu pagar essa casa e aí o fundo... Gastou tudo com bebida. Pode ser. Aí o banco tirou, provavelmente depois, eu imagino que o banco tirou primeiro, depois passa para um fundo, né? Normalmente os fundos compram essas casas dos bancos. E aí eles administram a questão da venda e de sanar se tem alguma dívida. Normalmente o fundo administra isso e depois coloca a casa à venda. Tá. E pra gente foi um ótimo, porque é nesse momento que você tem mais poder de barganha, né? Exato. Aí a Ju já deixou o telefone dela com a vizinha pra se precisasse de alguma coisa. Isso, qualquer coisa. Política da boa vizinhança. Tentando fazer assim a política da boa vizinhança mesmo. E uma coisa legal de comentar é que tem uns conhecidos do Francis que estão fazendo uma reforma em Valência. Boa. E vão se desfazer de várias coisas do imóvel deles. Cozinha, banheiro, portas. Sim. E iam jogar tudo fora. E nos ofereceram, né? Como é que... Mas assim, antes disso a gente teve a visita, eu fui lá visitar com o arquiteto. Ah, não, desculpa, foi depois. A gente primeiro recebeu essa oportunidade, né? Aí desses amigos que estão reformando. Ficamos com as portas, né? E aí, sim, as portas todas deram para aproveitar. Teve parte da cozinha, algum outro móvel. Móvel do banheiro. Móvel do banheiro, Então, assim... De pedra, tudo. Eles... só que eles estavam já na parte de demolição, eles precisavam tirar aquilo rápido. Então eu já aproveitei para levar um reformista conhecido para dar uma ideia do que poderia ser feito lá na casa e quanto que a gente poderia gastar. Tá. E aí a gente marcou uma visita, então, né, nesse momento com o arquiteto e o reformista. Aí vocês não puderam ir naquele momento. A gente não pôde ir, mas foi com os dois. Mas foi, assim, para mim aquela visita foi excelente, porque a gente... uniu o arquiteto, os conhecimentos dele, com os conhecimentos do reformista. E eu tava cheio de perguntas para eles, então a gente ficou um bom tempo, acho que a gente ficou 1h30 dentro da casa, foi tudo muito tranquilo. Num sábado de manhã tava todo mundo com tempo, e a gente foi olhando desde do telhado, a possibilidades de como poderia ser feito no banheiro, como poderia ser feito na cozinha, paredes que poderiam ser retiradas. Então, assim, aí tem umas questões que futuramente a gente vai contar em outros vídeos, as possibilidades que foram surgindo daí. Mas foi muito bom essa conversa para mim, para alinhar o que poderia ser feito.
e já ter uma ideia de o que eles viam, né? O que um e outro via em termos de gasto para casa. E um dos comentários que o reformista me fez é que ele enxergou um imóvel muito bom. Então, assim, definitivamente não era um imóvel que estava para tirar, como eles falavam. Demolir. E ele, do ponto de vista dele, era um bom investimento. E eu acho que a gente não iria gastar tanto assim como a gente poderia estar imaginando lá no início. Vamos ver, porque a gente ainda não recebeu nenhuma proposta, nenhum orçamento nesse momento aqui. De hoje. Pois em que momento que a gente está, né? A gente está aguardando agora o projeto do arquiteto. Projeto estrutural. Para enviar aos reformistas e solicitar o orçamento. Os orçamentos. Os orçamentos. E aí fazer uma comparação e ver em que... Para quem é que a gente vai correr, né? Porque, claro, tem a questão do orçamento que a gente tem que levar em consideração, os valores, mas também tem a questão do tempo, né? Quem é que vai poder começar quando? Não adianta receber um orçamento excelente que o cara só vai poder começar em novembro. Exato. Então, aí a gente vai ter que... Inclusive, o arquiteto falou que tem alguns reformistas para recomendar, com quem ele já está acostumado a trabalhar, só que tem gente esperando para outubro, que os caras começarem a trabalhar. E se a gente esperar para outubro, a gente vai analisar a nossa rentabilidade e vai cair bastante, né? Exato. Então, a gente já está quase 3 meses depois da compra. Exato. Então, passa rápido, né? É uma coisinha outra e quando a gente vê, já foi o tempo. Desculpa. Não, eu falei que desde a compra a gente passou por faias. Verdade. E por semana de Páscoa, né? Hoje é o último dia de feriado de Páscoa, depois de quase 12 dias de feriado. O arquiteto já tinha avisado pra gente que em Faias ele ia estar trabalhando bastante, como para assinar os projetos de palcos, de eventos das Faias, que são vários, ele não ia conseguir trabalhar ali. E aí depois, na semana de Páscoa também... é feriado. Porque assim, são vários festivos, né? Vários feriados aqui. E nesse período o pessoal para. Na casa passada, vocês lembram que a nossa preocupação era com o verão. Né? Agora a gente comprou a casa um pouco antes desses festivos todos, desses feriados todos. E aí isso prejudicou um pouco a velocidade das coisas. Mas agora a gente espera que daqui pra frente a gente tenha esse orçamento do arquiteto, o orçamento estrutural, para poder mandar para os reformistas passarem pra gente. E aí a gente vai ter que levar em conta o preço do reformista, né? E o tempo que ele vai levar para poder começar a obra. Eu, pessoalmente, estou ansiosíssimo. Eu também. Pra gente poder começar. Do meu ponto de vista, o que pode ser um gargalo agora são as licenças, que o arquiteto já nos deu uma indicação de que aparentemente ele consegue resolver, né? E poderia se pedir uma licença de obra menor, ou só uma declaração responsável, que eles chamam aqui, que aí seria mais rápido para começar a demolir. Aí a outra questão é a definição do reformista, que reformista vai e quanto tempo ele precisa para começar. Quanto tempo para terminar também, né? Porque o tempo para terminar também varia, né? Também. Tem cara que vai dizer que vai levar 3 meses, outro que vai levar 6. E um terceiro ponto, que é um dos que mais me preocupa agora, que o reformista não poderia começar e muito além também se não tem luz e água. A luz principalmente, né? Então, isso é uma coisa que demora, os trâmites aqui. A gente já teve problema numa outra casa, então a gente tem que agilizar isso, que pode ser um gargalo aí para... Mas talvez por a gente estar com o arquiteto do pueblo, que conhece as pessoas, talvez isso seja menos problemático, talvez? Sim, mas é que quando joga isso lá para distribuidora de energia, aí eles têm o processo deles, é o tempo deles. Então, o que aconteceu, por exemplo, só rapidamente aqui no imóvel que a gente teve, é que havia uma falha de comunicação aí entre o eletricista e a distribuidora. E aí um dizia que o eletricista dizia que ele já tinha subido as fotos para o sistema. A distribuidora dizia que não. E aí nessa disputa aí, a gente perdeu, sei lá, uns 3 meses, talvez. E isso teve um impacto grande no tempo sem poder alugar o imóvel, né? Eu não sei como é que funciona no Brasil, tá? Mas aqui, para fazer essa ligação da luz num imóvel pela segunda vez, precisa ter um eletricista que vai dar um parecer técnico, que vai dizer toda a estrutura da casa, para daí sim a distribuidora
fazer a conexão que tem que fazer e começar. E aí, tu não consegue simplesmente ligar para distribuidor e dizer, liga aí. Eu não sei como é que funciona isso no Brasil, eu nunca tinha passado por isso. Mas tem todo um processo que só um técnico pode fazer. Eu posso ligar e pedir para eles abrirem um expediente administrativo. Tá. Mas eu vou sempre depender de um eletricista para ir lá, dar todas as coordenadas, as características da caixa de entrada. Para daí sim a distribuidora poder fazer a parte técnica que tem que fazer e aí passar para a comercializadora. Tá. O técnico, afinal, né, como é eletricidade, o técnico tem que dar um parecer de que tá tudo ok, e aí subir essas fotos, e aí, a partir daí, no momento que alguém assinou, ok, tá ok aqui, aí a distribuidora vai fazer a parte dela, que é ir lá ligar. Tá. Assim, pelo que eu vi já do quadro de entrada de luz, é um quadro novo, né? De novo, a gente está falando de uma casa de 1984, então, assim, não é tão antigo assim. E eu acho que não vai ter grandes problemas aí, eu espero. A parte da água eu não consegui ver, porque tinha uma chavezinha que é aquela triângulo e eu não consegui abrir, mas também não deve ser tão antiga assim e tá ok. Tá, uma outra coisa legal que vale a pena comentar, a gente já tá quase finalizando, é que a gente tirou fotos, né, da casa e jogou isso numa IA. Ai, quero ir morar lá. Eu vou botar umas fotos aqui agora para vocês enxergarem como que a IA... Eu pedi uma casa estilo mediterrâneo, né, já que estamos em zona mediterrânea, expliquei um pouco da história da cidade, tirei foto de algumas outras casas que estão ali na região e pedi uma sugestão de como que a casa poderia ficar. E eu diria que essa sugestão, uma das sugestões, deixou tudo muito assim... É quase um sonho, assim. Se a casa realmente ficar lindo, do jeito que o Grok, a IA do Twitter, nos sugeriu, realmente fica um lugar muito, muito bacana, muito agradável. Aí a rentabilidade vai à lua. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a expectativa, antes de a gente finalizar, expectativa de vocês para casa, assim. As pessoas já sabem quanto que a gente pagou, mais ou menos em que momento do projeto que a gente está. O que vocês acham que a gente vai conseguir alcançar com essa reforma? Vocês acham que a gente vai ter aquele resultado do Grok lá? Vocês acham que a gente vai conseguir que tipo de rentabilidade nesse momento? A gente sabe que com o passar do tempo isso vai mudar, porque a gente vai... As coisas elas vão acontecendo, mas levando em conta quanto a gente já sabe mais ou menos que custa arrumar o telhado, quanto mais ou menos que custa as aberturas. Já decidindo, por exemplo, a gente já especulou aqui que os pisos do segundo e terceiro piso a gente não vai, os revestimentos, a gente não vai mudar, mas embaixo talvez a gente precise mudar, porque tem um corte ali naquele... Como que você acha que a casa vai ficar e qual que você acha que vai ser a rentabilidade que a gente vai conseguir alcançar ali? Por vez. Eu acho que a gente... Temos muita ilusão, como eles falam aqui, né? De fazer esse projeto acontecer. Muita vontade. Que é aquilo que a gente deixou, né? Certo? Ficou da outra frustração da outra casa, que a gente não conseguiu completar. E a gente está nessa expectativa de conseguir fazer isso agora. Então, uma parte é isso, né? De colocar a mão na massa, de ir lá ver a transformação acontecendo, né? E agora, falando em termos de rentabilidade, a minha expectativa, sinceramente, é que a gente pode superar a rentabilidade da casa anterior. Tá. Eu posso estar bastante equivocado aqui também, a gente pode sempre, né, o mercado é dinâmico, mas do jeito que as coisas estão indo, a gente está com... eu estava falando ontem para vocês, a Espanha está recebendo em torno de 500 mil pessoas por ano. É 500 mil de pessoas por ano que vêm viver aqui. Morar aqui, exato. E eles têm um déficit muito grande de vivenda. Se você considerar que dessas 500, 2 pessoas por vivenda, já são 250 mil vivendas por ano. Eles conseguem colocar no mercado em torno de 100 mil vivendas por ano, nesse momento. São dados do momento, né? De obras novas? De obras novas e obras de reforma. Tá. Então, assim, isso ainda fica um déficit de 150 mil vivendas. Então, nesse momento, não tem uma solução muito clara como é que vai resolver isso, porque obra nova é muito demorada. A gente, né, das obras que a gente colocou no mercado, a gente comprou 6 imóveis até agora, que a gente vai comprar ainda esse aí.
2 deles estavam no mercado, que estavam sendo alugado e explorado. Os outros 4 a gente colocou de volta no mercado. Então, assim... Que estavam fechados há muito tempo. Inabitáveis. Há muito tempo. Então, de novo, é algo muito bom que a gente está fazendo e... Bom para todo mundo. Bom para todo mundo, exato. Então, a expectativa e como está indo, né? Voltando agora para a pergunta, como está indo esse momento do mercado, a expectativa não é demorar tanto para colocar o imóvel aí no mercado de novo, né? Não vai passar um ano até terminar a reforma, é que a gente possa ter uma rentabilidade maior do que a anterior. Essa é a minha visão. O que você acha, Juliana? Até na outra live, na anterior, desculpa, na live não, no vídeo anterior, alguém falou assim, nossa, mas vale a pena investir em mercado imobiliário num país onde a população está envelhecendo? E vale justamente por isso, porque existe um déficit de moradias aqui. Então, porque tem imigração também, né? Exato. Tem muita imigração, aliás. Tem muita. Então, a minha expectativa também é de que a gente tenha uma rentabilidade. Antes de a gente comprar a casa, eu fiz um estudo ali dos imóveis na região. É um pueblo pequeno, então tem pouco menos de 4 mil habitantes, mas tinha bastante imóvel à venda ali. Para proporção de habitantes, tinha bastante imóvel à venda, mas pouquíssimos em condições ou modernizados. Na verdade, modernizado nenhum. Todos imóveis muito, muito antigos. Então, eu acho que o que a gente está entregando aqui vai ser um produto único. É o diferencial, né? Colocar alguma coisa diferente no mercado. Né? Então, também acho que a gente vai ter rentabilidade acima... Bom, eu espero, né? Mas, assim, a gente está trabalhando para ter uma rentabilidade, no mínimo, como igual a do imóvel anterior. A gente fez... A gente continua buscando imóveis, né? O tempo todo. E a gente não encontra imóveis no preço que a gente comprou essa casa. Não tem mais. E naquele momento, tinham 2, né? Tinha a casa e tinha o apartamento lá do Paulo Santo. O famoso apartamento do Paulo Santo. A Ju não quis. Mas assim, tu não encontra mais, né? Por mais detonada que a casa esteja, se tu buscar um imóvel com 3 quartos, com uma sala razoável, tu vais assim, 60, 70 para cima. Então, a minha expectativa... Fora de Valência, né? Fora. Pensando naquela região ali. Eu acho também que a gente vai ter uma rentabilidade melhor do que a rentabilidade anterior. Não dá para garantir, não dá para ter certeza de nada, mas eu acho que a gente vai ter, porque eu acho que a gente comprou ainda melhor do que o anterior. Num lugar ainda mais estratégico, porque tá muito perto de Chátiva. É como se estivesse comprando em Chátiva. E Chátiva é muito maior do que Carcaxem, por exemplo. Talvez ele só não tenha essa percepção ainda, que a gente já teve. Então a gente comprou muito bem localizado, e eu acho que a gente vai executar uma reforma muito mais inteligente do que a que a gente teria executado se a gente tivesse feito a casa anterior. Eu acho que se a gente tivesse executado a reforma da casa anterior, de Carcaxem, a gente teria diminuído a nossa rentabilidade. Eu também acho. Porque a gente ia cometer alguns erros que eu acho que com essa casa a gente não vai cometer. Muito por conta da tua visão. Eu e tu, a gente ia meio que frouxo. Botar um acabamento aqui. E o Francis é sempre muito, muito pé no chão, assim. Racional, né? E eu acho, assim, eu acho que eu venho aprendendo com essa visão um pouco bem mais cuidadosa. Ou talvez não ou talvez mais relaxado e vai... Eu não sei, talvez eu faço mais coisas... nesse caso do arquiteto, por exemplo, não vamos com o arquiteto para tudo. Para a segunda parte. Não é que eu quero fazer gambiarra, né? Claro. Mas eu não acho precisa. Não precisa. Então, exato. Um pouquinho por aí, assim. Mas você falou dessa questão de que os preços estão, né, mudando muito e que não tem mais casa nesse valor. Desde que a gente começou nesse mercado, também não é tanto tempo assim, e para ver como foi rápido o negócio, toda vez que eu olho para trás, para as casas que eu visitei, e casas que estavam aqui em Valência por 68 mil, não comprei porque, tem um pouco de infiltração. Tá feia. Aqui. Era uma casa no barro, né? No térreo. E aí tinha um pouco de capilaridade, que é quando vem de água do solo, né? Então, não quis investir aí. Hoje, se tivesse por esse valor, eu compraria de olhos fechados, nem precisava nem visitar. Exato. Então, assim, isso faz 2 anos, mais ou menos, sabe? Então,
você provavelmente já está tendo essa experiência, porque os imóveis que você está olhando agora já não tem o mesmo preço dos anteriores. Então, assim, esse é um mercado que está, né, que tá muito, muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, não é por isso que a gente vai deixar de continuar fazendo, seguindo o nosso objetivo. Exato. Que é comprando, reformando e vendendo. E tá todo mundo assim. Todos os investidores que estão fazendo a mesma coisa que a gente estão tendo essa mesma dificuldade. A gente precisa encontrar os meios de encontrar esses imóveis para comprar e ainda assim sacar a rentabilidade, que dá para fazer isso. Boa. Então a gente vai, a partir daqui, cobrir um pouco dessa reforma. A gente queria ter feito na casa anterior, não foi possível, né? Mostrar a reforma acontecendo, mostrar a transformação. Então vocês podem esperar nos próximos episódios essa pegada um pouco mais vlog, a gente indo na casa. Lá do Oscilar. Lá do Oscilar, exato. Leroy Merlin, vou te ligar. Então assim, vai ser bem legal acompanhar e ver qual foi o resultado que a gente teve dessa empreitada. Agora, Ju, é legal a gente citar mais uma vez a participação da Rentacchia como apoiadores nesse conteúdo. Para quem quiser investir sem ter todas as complicações, sem ter que encarar todas as complicações pelas quais nós estamos passando, é uma maneira descomplicada de fazer. E eu queria que tu contasse pra galera o que é a Rentacchia, por que faz sentido. Eu vou deixar o link abaixo para quem já quiser fazer o cadastro para conhecer a plataforma e as oportunidades. A Rentacchia é uma plataforma de investimento imobiliário aqui na Europa. A sede deles está em Madrid, eles também têm escritório em Luxemburgo. Tá. E é uma plataforma que permite a qualquer investidor diversificar os seus investimentos e diversificar a moeda e a jurisdição, no caso dos brasileiros, né? Do que está investindo. Então, quem não quer passar por esse perrengue, porque, assim, eu digo perrengue, mas a gente está fazendo e segue fazendo. Claro. Mas realmente... Tem um preço? Tem um preço. Isso requer muita dedicação. É quase que um terceiro trabalho. Fora o risco, né? A gente precisa estar ali muito dedicado a isso também. Então, quem não quer isso, pode optar pela Rentacchia como uma opção de diversificar os seus investimentos. A Rentacchia trabalha com imóveis prime. Eles têm... Imóveis que a gente não pode trabalhar. Imóveis que a gente não pode trabalhar. Que são muito caros. Não, realmente. Quem sabe no futuro. E o grande diferencial deles está na equipe de sócios por trás da Rentacchia. A empresa é relativamente nova, mas esses sócios já atuam no mercado no mercado imobiliário há mais de 25 anos. Então, eles conhecem como a palma da mão as localizações, os tipos de imóvel que tendem a dar boa rentabilidade. E eles fazem essa curadoria para o investidor. Então, óbvio, como qualquer investimento tem o seu risco, mas já existe uma curadoria prévia ali na qual o investidor pode confiar para fazer a sua diversificação. Então, para o investidor que está no Brasil, minha sugestão, acessa a plataforma, se cadastra ali, cria a conta para poder... Passa pelo Know Your Customer. Mas antes disso, quando cria a conta, é que a pessoa pode analisar, pode... conhecer os produtos. Conhecer os projetos em aberto que estão ali... Para captação. Para captação. Para de me interromper, porque daí tu corta o meu raciocínio. Tá bom. Já te avisaram isso antes em outra live. A pessoa se cadastra e com esse cadastro consegue acessar todos os projetos em aberto na plataforma. Tá. Dentro de cada projeto tem o white paper com todas as informações. Todos os documentos. Toda a documentação referente à negociação desse investimento. E tem também os cenários que estão sendo trabalhados de estimativa de rentabilidade. Para fazer o investimento, a pessoa passa pelo processo de Know Your Customer, um teste de idoneidade e pronto. Os tokens estão ali disponíveis a partir de em torno de 100 euros. O investidor brasileiro que não tem uma conta bancária na Europa, ele pode usar... Quando ele faz o registro, o cadastro na plataforma da Rentacchia, automaticamente ele recebe uma wallet dentro da Rentacchia. Então, ele pode transferir da wallet dele, da wallet dele para a carteira dele na Rentacchia e ali dentro ele troca por tokens. Ok.
Essa é a maneira. E aí ele escolhe qual é o projeto e os tokens que ele vai ter. E aí os tokens representam a participação daquela pessoa dentro daquele negócio imobiliário. E aí a rentabilidade, tu falou que é 10% é a rentabilidade, o que exceder esse 10%, metade aí é o resultado econômico da Rentacchia como empresa, metade fica para quem fez o investimento, né? Exato. Cada projeto tem sua rentabilidade que foi baseada em um estudo prévio, né? Uhum. Mas vamos supor que agora tem um projeto aberto que é não sei se vai estar no momento desse vídeo, provavelmente não, mas vamos lá. Um loft na região norte de Madrid. Eles sempre trabalham com 3 cenários de rentabilidade. No cenário 1, a rentabilidade mínima estimada é de 10%. No cenário mediano, a rentabilidade vai ser de 15%. E no cenário 3, a rentabilidade estimada é de 20%. Até 10% a rentabilidade é do investidor. Acima de 10%, a rentabilidade é dividida. Uhum. Tudo que, além dos 10%, o excedente dos 10% é dividido. Metade do investidor e metade da Rentacchia. Então, obviamente, eles têm interesse em fazer com que todos os negócios rendam muito mais que 10%, porque é daí que vem o resultado deles. Exato. Show. Então, para quem quiser criar conta na Rentacchia, o link está na descrição do vídeo. Criem conta para vocês conhecerem as opções, as oportunidades. E ali vocês vão encontrar todas as informações. A gente vai trazer o Jaime da Rentacchia, um dos fundadores, espanhol, que morou no Brasil por mais de 10 anos, para vocês conhecerem um pouco da história dele, entenderem um pouco de quem que está por trás dessa empresa, que é agora apoiadora aqui do canal. Então, acho que é isso. Já estamos aqui há 1 hora praticamente. Agradecer muito o papo com vocês, é sempre muito bom. A gente vai fazer novos vídeos muito em breve para cobrir um pouco da história da casa lá de Ilhoça, que agora chama Casa Mia, né? Por conta dos gatos que estão no telhado. Então, se a casa passada a gente usou bastante da expressão de subiram vários gatos no telhado, nessa casa efetivamente existem gatos vivendo nesse telhado. Mas eles são bonitinhos. São bonitinhos, não são gatos que são um problema, né, necessariamente. Então a gente vai, em episódios seguintes, começar a mostrar para vocês a casa, a reforma à medida que ela for acontecendo. A gente vai contando para vocês aqui, reformista, como é que fechou. Então fiquem muito atentos aos próximos episódios. Todos os sábados, 9 horas da manhã, horário de Brasília. A gente espera vocês para assistir os próximos episódios. Excelente dia para todos vocês. Até a próxima e tchau.